Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube Criminal aqui. Hoje, com convidados especiais do Tribunal do Júri. Acho que vai ser aqui o nosso podcast do Tribunal do Júri de maior peso aqui, que a gente já teve nesse podcast. João Ricardo Batista, Rodrigo Stocchiero, Rodrigo Faux aqui para falar sobre Tribunal do Júri. Eu até coloquei um título provocativo aqui, Tribunal do Júri Internacional, porque a gente tem aqui João Ricardo Batista, o homem que já fez júri até na Lua, no plenário, nosso defensor público do júri, e o Rodrigo Faux aí, que já foi até no internacional, vamos dizer assim, com o processo do Tribunal do Júri. Depois ele pode contar um pouquinho para a gente aí dessa questão do Tribunal Penal Internacional aí. Mas deixa eu passar a palavra para João Ricardo Batista. Vai lá, João. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o seu podcast mais amado da advocacia criminal brasileira nessa temporada 2022. Todas as segundas e quartas-feiras você tem um encontro marcado com Rodrigo Alvarez, Thiago Bunin e João Ricardo Batista, e sempre com convidados mais que especiais. Hoje, a gente, como o Rodrigo bem disse, nós temos o privilégio de receber Rodrigo Faux, e de lambuja você vai ter a participação, a companhia também de Rodrigo Stocchiero, que eu não tenho o menor milindre para falar, que foi a minha primeira e maior referência no Tribunal do Júri. Quantas e quantas vezes eu saí da minha casa sem ter feito um plenário para sentar e assistir Rodrigo Stocchiero fazendo aquela defesa que mais parece uma aula de humanismo e de busca por direitos. Então, quero, antes de mais nada, agradecer Rodrigo Stocchiero por estar aqui. Vou abrir a palavra para ele e já a gente vai para o nosso convidado especial, Rodrigo Faux. Fala, Rodrigo Stocchiero, tudo bem? Fala, João, tudo bem? Primeiro, obrigado pelas palavras. É sempre uma honra ouvir você falar sobre o Tribunal do Júri e, sobretudo, lembrar também dos júris que a gente compartilhou junto, das memórias que a gente tem no Tribunal do Júri juntos. Alvarez, meu colega, meu colega defensor público, muito obrigado pelo convite. Rodrigo, tá aqui, ó. Eu já falei, eu já tive a oportunidade de falar, pelo menos pela internet, com o Rodrigo Faux, e aí eu quero falar para todo mundo que está assistindo. Esse aqui é o melhor livro de Tribunal do Júri. Óbvio que não existe uma só obra para Tribunal do Júri, a gente tem que colecionar histórias, mas esse é um livro imprescindível para quem quer atuar no Tribunal do Júri. E aí eu fiquei muito empolgado quando vi que o Rodrigo iria participar. Falei com o Alvarez, deixa eu participar só para agradecer o Rodrigo Faux, o Daniel Avelar, por uma obra de excelência tão importante que a gente tem nos dias atuais e por tudo que ele tem feito também, debatendo os temas de Tribunal do Júri, as colunas do Conjur, sempre a gente aprende muito com elas também, enfim. E agora também o Rodrigo, agora com uma pós-graduação em Tribunal do Júri, eu tenho certeza que esse tema vai evoluir muito a partir de iniciativas como a do Rodrigo Faux. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, é uma honra participar desse bate-papo contigo aqui. Pessoal, a honra é toda minha, né? Obrigado, então, Rodrigos, né? Vou colocar no plural aqui. Obrigado, doutor João. Eu que estou muito feliz de poder participar com vocês aqui desse bate-papo, né? Agradeço também a consideração sobre a obra, né? Essa é a do plenário do júri, então nós fizemos um esforço muito grande para conseguir compilar todo o conteúdo de uma forma bem, digamos, com uma interpretação constitucional do Tribunal do Júri, que hoje eu acho que é o que falta, né? Os tribunais, principalmente, interpretar, fazer essa leitura a partir da Constituição. Então, muito obrigado também por todo o carinho e a amizade aí, todo esse tempo que a gente vem sempre conversando com todo mundo, conversando com o doutor João, os Rodrigos, também sobre a pós-graduação, né, que agora foi lançada, que também a gente tentou pegar todo o conteúdo, são 360 horas de conteúdo só relativo ao júri, todos os aspectos, tanto tangenciais quanto procedimentais, direito penal, psicologia, tudo que é relacionado ao Tribunal do Júri. Então vai ser uma satisfação aí contar também com a colaboração dos amigos. Rodrigo, deixa eu já fazer, se me permite chamar assim, né? Claro. Vamos tirar os milindres das burocracias jurídicas aqui. Meu amigo Rodrigo, já inclusive estou inscrito na pós, e para a galera já saber desde já como eu me comporto quando o assunto é conhecimento, é busca por informação relacionada ao tema que eu gosto. Eu compro tudo quanto é livro que sai de júri. Eu me inscrevo nos cursos e treinamentos, naqueles que eu confio, né, ao máximo. Então, muito do meu tempo é investido
em treinamento, em capacitação, inclusive, né, estou inscrito aí na pós, tenho o seu livro também, sou um admirador do seu trabalho, e eu acho que esse deve ser um pensamento de todos os nossos espectadores e ouvintes, né? O dinheiro gasto com treinamento, com livros, com conhecimento, é investimento sempre, né? Se você acha caro um treinamento, é que você não experimentou o preço da ignorância, o preço de não saber das coisas, né? Do desconhecer de algo que você atua. É verdade, doutor João. Assim, vou chamar de João, né? Porque a gente está cortando aqui os títulos. Nós que atuamos no Tribunal do Júri, principalmente, e na advocacia, nós sabemos que quanto maior for o nível de conhecimento, mais seguros e o melhor resultado a gente pode apresentar para os nossos clientes e conseguir até um resultado mais favorável. É apenas com conhecimento, né? Então você tem toda a razão e por isso que a gente fez até um lançamento para tentar democratizar, né? Então essa pós-graduação é chancelada pelo MEC e justamente para que a gente possa ter todo o conteúdo relacionado ao Tribunal do Júri. Então, é muito bacana quando a gente pode discutir, igual vocês discutem frequentemente sobre o procedimento, sobre o Tribunal do Júri em si, porque assim a gente consegue compartilhar compartilhar todo esse conhecimento, porque nós sabemos que no Tribunal do Júri, principalmente, a balança pende para um lado e a gente só consegue, talvez, equilibrar um pouco quando nós desenvolvemos instrumentos e ferramentas para conseguir chegar lá. Mas nós sabemos que a gente sempre inicia perdendo de feio, né, no Tribunal do Júri. Com certeza. Acho que esse é o ponto assim, que é mais caro, né, quando a gente vai estudar para um tribunal, para um processo tribunal do júri, que a gente já olha, pelo menos no meu caso, né? Eu penso muito nisso. Tipo, pô, como é que eu vou reverter o jogo? Acho que esse é meu primeiro pensamento antes de entrar no tribunal do júri. Como que eu vou reverter o jogo? Não é nem como eu vou fazer para convencer da minha tese. Primeiro eu preciso pensar como é que eu já inverto o jogo que está ruim. Se o João quiser comentar, o Rodrigo. Inclusive tem um termo, né? Claro, uma simbologia que eu utilizo. Fui até criticado por isso. Eu digo que o papel do tribuno de defesa, é claro, do defensor, do advogado, é descondenar o cliente para além de absolvê-lo, né? O cliente ele entra condenado. A gente sabe do estigma social que existe, que é envolto o nosso acusado, o nosso réu, que entra no tribunal do júri, né? Eu já vi várias sátiras, que inclusive aparece Jesus na cruz, e aí aquelas pessoas que estavam ali falam assim, se tá preso, boa coisa não fez, né? Então a gente tem esse estigma natural e o papel do tribuno, quando ele entra para descondenar o cliente, é através da persuasão, da lógica, do raciocínio jurídico, da sensatez dos argumentos, mudar um entendimento que na maioria das vezes é punitivista, é condenatório, porque a nossa sociedade é assim mesmo e nós somos assim de forma natural, né? É muito mais fácil acusar do que defender. Show de bola. Eu queria começar com uma pergunta para o Rodrigo já. Acho que eu vou começar pelo final. Talvez ele até tenha pensado numa outra lógica aí, mas eu estou curioso para saber sobre isso. Como é que funciona o Tribunal Penal Internacional lá, Rodrigo? Você coloca aqui no seu Instagram, né? A gente viu todo no caso aí de repercussão que você levou esse caso até lá. Como é que funciona essa habilitação? Como é que funciona essa atuação no Tribunal Internacional? No Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele tem a competência apenas para o julgamento dos crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e de agressão, né, entre países. Esse último que ainda não está tão sedimentado. Mas, para que possa atuar, tem um processo, é como se fosse um processo seletivo, vamos colocar dessa forma, né? Qualquer advogado ou jurista pode se inscrever para atuar. Tem 2 tipos de inscrição, então até estou dando a dica aí, porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem habilitadas, melhor, até por uma forma de conhecimento mesmo, né? Então, tem 2 tipos de inscrição. Tem a inscrição que seria uma inscrição subsidiária, em que a pessoa precisa ter 5 anos de experiência na esfera criminal e como advogado principal, que daí você precisa ter uma experiência maior, se não me engano são de 10 anos, e tem uma série de requisitos, que é conhecimento em penal internacional, em processo penal, em direito penal. Eles fazem uma análise
né? Até porque os casos são muito complexos, e tem que ter conhecimento na língua, lá, que é a língua de trabalho, inglês ou francês, e daí depois o meu demorou alguns meses, né, até entre perguntas, análises e tudo mais, para que você seja habilitado e possa atuar. Então, eventualmente, você tem que fazer alguns atos quando você é nomeado relacionado àquilo, ou você pode também atuar encaminhando denúncias, eventualmente, para uma investigação ou algo assim. O Tribunal Penal Internacional fica em Haia, né, na Holanda, e agora também com essa guerra lá na Ucrânia também tá tendo uma demanda lá do tribunal, né? Então, assim, qualquer um pode se habilitar, né? Apenas exige certos requisitos que você precisa ter presente ali, checar. Show de bola. Não sei se você pode comentar esse caso ou não, mas no caso da Botkiss, vocês foram para Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? É diferente do Tribunal Penal Internacional. Se você também não puder comentar sobre esse caso, não tem problema. Só para a gente poder entender essa diferença. O Tribunal Penal Internacional, então, são só aqueles crimes específicos. Então, é uma responsabilidade individual, não é do Estado, de nenhuma forma, né? É uma responsabilidade individualizada ou do presidente, daqueles que estão em posição de comando e cometem certos crimes, né? O crime de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. No caso da Botkiss, em que o Dr. Jader pediu para que a gente pudesse, né, fui contratado especificamente para essa denúncia, foi na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, justamente que aqui tem a função de proteger, né, o Pacto de São José da Costa Rica e fazer todas as análises relacionadas a violações de direitos humanos no âmbito dos países aqui que fazem parte, né? Então, neste caso, foi especificamente sobre aquela situação do habeas corpus que foi negado, né, preventivamente pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi uma demanda específica para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Perfeito. Rodrigo, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Rodrigo Faux, que é sobre as sanções, né? Qual é a força cogente desses dois tribunais internacionais, né? A Corte Interamericana e o Tribunal Penal Internacional? Olha, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na verdade, ela faz uma recomendação, né? Então, aqueles países que fazem parte, eles devem cumprir porque são signatários e ratificaram a convenção. Acontece que, se descumprir, vai sofrer um processo, mas não tem uma ordem objetiva com uma sanção respectiva em relação a isso. Já o Tribunal Penal Internacional, inclusive, é interessante, né? Hoje até estava dando uma entrevista de manhã para a rádio pública francesa, e eles me perguntaram justamente isso, a questão, por exemplo, vamos processar o Putin, processar os generais russos, né? Não há possibilidade de ter um julgamento à revelia, né? Então, eles têm que estar lá presentes e têm que se defender por intermédio de advogado ou eles próprios, mas ou presos ou soltos, mas eles têm que se apresentar. Então, não há o julgamento por revelia. A partir do momento que eles estão lá, tendo uma sentença, inicia-se o cumprimento imediatamente. Então, é obrigatório, né? Show de bola. Bom, vamos entrar então agora aqui mais precisamente ali dentro do Tribunal do Júri, né? No assunto relacionado a esse marco ali. João, você quer começar por algum ponto? Por onde a gente pergunta primeiro? Eu não quero colocar o Rodrigo Faux em numa posição de bombardeio de perguntas aqui. Mas, se a gente conseguir abordar o maior número de temas possíveis, seria interessante. E assim, coisas usuais, habituais, a gente vê em todos. A gente vai no código, né, de processo penal,
a gente atuando e assistindo, a gente consegue dirimir várias questões. Mas uma das questões que sempre me incomodou muito são as nulidades, que são arguidas ali no começo dos trabalhos, e nulidades que vão ser objeto ali futuramente, que aconteceram no plenário, que vão ser objeto de ata ou de apelação, né, de recurso. Gostaria que o Rodrigo assim, desse uma pincelada no que ele acha que são as principais nulidades que o tribuno, o advogado, a gente tem muita gente aqui que está assistindo, que morre de vontade de atuar no tribunal do júri, mas tem medo de errar. A gente sabe que as nulidades são preclusivas, né, sobretudo depois da pronúncia ali, entrou no júri, não alegou, a gente pode acabar se prejudicando, né, ou prejudicando o cliente. Então, eu gostaria que o Rodrigo desse uma pincelada, e a gente vai comentando ali alguma coisa que a gente achar interessante, algum caso, nas principais nulidades que ele elenca ali, no momento da abertura do plenário, que tem que ser suscitada ali depois da pronúncia, e as nulidades que podem acontecer durante o júri, que o advogado tem que estar atento. Só antes, vocês estão me escutando bem, porque aqui tem muito barulho no entorno, não sei se está refletindo aí, né? Mas, não? Tá ok? Então tá. Vamos lá. Sobre a questão da nulidade, né? As nulidades. É um tópico interessantíssimo. Agora, cada vez mais o problema, eu acho que das nulidades, assim como da parte normal do procedimento comum no tribunal do júri, não apenas naqueles dos crimes dolosos contra a vida, é a interpretação que se dá a partir delas, quando elas ocorrem pelo tribunal. Nós sabemos que hoje tem essa divisão de nulidade absoluta, relativa, mas principalmente que estão começando a pedir cada vez mais a questão do prejuízo que advém daquela nulidade, inclusive para nulidades absolutas, e que com isso o tribunal sempre consegue fazer um filtro e negar uma grande parte delas quando ocorrem. E isso, claro, que acaba tolhendo a atuação do advogado ou daqueles que atuam no tribunal do júri, porque cada vez menos se reconhecem nulidades que ocorreram. Então, a partir do momento em que se tem um procedimento escrito, que se tem situações que surgem e que são suscitadas e que mesmo assim o advogado ou a parte interessada continua no plenário, mesmo ocorrendo aquelas nulidades, até por uma questão de boa-fé, de lealdade, ela continua, e depois o tribunal não reconhece, nós começamos a ter uma inversão aí, um perigo, inclusive, de se continuar o julgamento. E por isso, e aqui sem fazer defesa daqueles que abandonam um plenário, eu nunca precisei abandonar um plenário do júri, não digo também que nunca precisarei, não sei, mas justamente é por isso, porque depois o tribunal, mesmo com aquelas nulidades tão patentes, não reconhece que ocorreu uma falha e que prejudicou diretamente, né? Aliás, qual é o prejuízo maior? Que prejuízo é maior do que a própria condenação do acusado ao final do júri, quando acontece uma nulidade? Pô, isso é um prejuízo patente, né? Não tem o que se falar em relação a isso. Então, fazendo essa introdução, né, a dica que eu sempre falo para quem atua no júri realmente constar em ata. Isso quando acontece a nulidade, tem que constar em ata, mas não tem que apenas constar em ata o que aconteceu de forma objetiva e simples. Não, tem que sentar lá e dizer o que aconteceu, qual foi o prejuízo, pormenorizadamente. E mesmo assim, ainda depois o juiz, o promotor ainda podem se manifestar e se manifestam na própria ata e às vezes desconstituem aquilo que foi escrito pela defesa. Então, inclusive, também sempre falamos, né? E é um direito do advogado, por exemplo, gravar o plenário. Tem lugares hoje que o júri é gravado na sua integralidade, o que é o mínimo que a gente espera num Estado de Direito em que nós possamos dar publicidade e não ficar dependendo apenas de uma ata formal para dizer o que aconteceu ou não. Hoje em dia é muito fácil. Olha aqui, nós estamos conversando em 4 pessoas, com mais de 100 pessoas assistindo também. É muito fácil a tecnologia para se gravar um júri, por exemplo, né? Então, não há, hoje em dia, essas restrições para até tolher a nossa atuação, ela é muito complicada.
E voltando agora na tua pergunta, a partir desse parênteses, então, deve-se sempre constar tudo em ata, mas temos dois momentos principais, né? O momento quando, logo após o pregão, em que é o momento de se arguir as nulidades que ocorreram após a decisão de pronúncia. Então, logo após o pregão, tem que fazer uma questão de ordem, levantar a mão ali, né, dependendo do lugar, e fazer essa arguição de nulidades que tenham ocorrido. E, durante o júri, qualquer tipo de nulidade também tem que fazer a arguição na hora, sob pena de precluir o direito de se alegar. Nós sabemos, obviamente, que nulidades absolutas não precluem, mas, de qualquer forma, hoje em dia, o que é nulidade relativa e o que é nulidade absoluta, nós não temos uma segurança jurídica disso nas decisões dos tribunais. Quais são as principais? Também na pergunta do João. As principais, eu creio que sempre depende do caso concreto, mas aquelas após a decisão de pronúncia normalmente são relacionadas à ausência de testemunha, alguma prova que tenha sido pedida no 422, na peça do 422, e que não tenha sido juntado, não tenha sido providenciado, e isso, quando reflete na produção probatória do júri, e o júri deveria ser focado na produção probatória, isso é extremamente danoso para o processo e, claro, para a parte que pediu a diligência, que pediu a produção daquela prova. Então, creio que os principais sejam relacionados a essa produção probatória, né? Tem algo que nós sempre pedimos até no 422, ultimamente, que é a questão até da igualdade em plenário, né? Eu tenho um caso grande no Rio de Janeiro, que a gente acabou de apresentar o 422, pedindo exatamente isso, a igualdade. Nós sabemos que, por exemplo, em Pernambuco, em algumas outras localidades, a acusação e defesa já estão em posição de equidistância com o juiz-presidente. Mas não é o que ocorre na grande maior parte das comarcas, em que tem uma preferência muito grande por parte do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, com isso, ganha uma credibilidade absurdamente maior. E eu sempre faço remissão a uma pesquisa empírica que foi feita pelo próprio Ministério Público do Estado do Paraná. Se vocês entrarem no site tribunaldojúri.com, tudo junto, tribunaldojúri.com, lá em materiais, tem a pesquisa que o Ministério Público fez, em que ele fez uma série de perguntas para os jurados, tá? Para aqueles jurados que participaram em todo o estado do Paraná, e perguntaram quem tem mais credibilidade entre todas as partes. É impressionante como o Ministério Público tem mais credibilidade na percepção dos jurados do que o próprio juiz. Eu não estou nem falando com o advogado. O advogado, aliás, é ridículo a percepção que tem. Entre os homens, se não me engano, 3% falaram advogados, entre as mulheres, 0%. Já entre relação promotor e juiz, o promotor tem mais credibilidade do que o próprio juiz. E óbvio que isso faz parte de uma sistemática, aquele espaço de cena que tem ali, que é importante. Aquela arquitetura também reflete isso. Então, eu acho que isso é uma nulidade que também pode ser apontado, até porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está com a ministra Carmen Lúcia, que ainda não foi votado, ainda não foi decidido, mas que nós esperamos, até porque nós temos uma Constituição nova, né? Só tem 30 e poucos anos, que prevê o sistema acusatório, e não existe sistema acusatório sem igualdade entre as partes. Então, assim, é uma coisa absurda isso. Então, eu acho que também é uma nulidade que se pode sustentar, né? E no decorrer do julgamento, eu não quero ficar monopolizando muito aqui para falar, mas, claro, eu sempre chamo a atenção do artigo 478, né, e 479. São os artigos principais que vão falar das nulidades, daquelas que deveriam ser absolutas, porque, inclusive, em relação a essas, as decisões começam a relativizar a importância dessas nulidades, mas, olha,
o Rodrigo está mostrando aí, ó, promotor com credibilidade de 30% e o juiz com 13% e o advogado com 0%. É uma coisa absurda, né? Então, assim, é muito importante a gente ver esse daí, o 478, 479, que vai dizer lá que não pode fazer remissão, não pode fazer menção à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, a utilização das algemas, ao silêncio do acusado e os documentos que podem ser utilizados em plenário. Né? Esses documentos também, juntados com 3 dias úteis de antecedência, que tem uma grande discussão sobre isso. Rodrigo, vamos lá. Sem atrapalhar sua pergunta, só fazendo um pequeno gancho com isso, já que a gente citou menção à pronúncia, eu já vi posição nos 2 sentidos, tá? Eu não quero te cortar a resposta, porque nós estamos na resposta da nulidade ainda. Mas eu entendo que não há nulidade a menção da impronúncia, por expressa falta de previsão legal. Então, quantas vezes eu tenho um réu que foi impronunciado, e eu cito que a denúncia está errada justamente porque um dos réus foi impronunciado. Então, a possibilidade desse réu meu ser inocente é muito grande também, né? E aí, o que você pensa sobre a menção da impronúncia como argumento de autoridade? Olha, eu admito que eu concordo com você no sentido de que nós teríamos que trazer principalmente aquelas provas favoráveis ao acusado, ou aqueles elementos, nesse caso não seria uma prova propriamente dita, os elementos favoráveis ao acusado. Mas me preocupa a interpretação que se faz. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente tem uma interpretação absolutamente restritiva, dizendo só não pode a decisão de pronúncia, e daí a gente vai fazer essa consequência lógica, que a impronúncia então pode, da mesma forma, o promotor, a acusação, vai poder utilizar, por exemplo, uma decisão de prisão preventiva que foi decretada, que muitas vezes é pior do que qualquer decisão de pronúncia, porque ele fala lá que o sujeito é perigoso, daí ele vai, né, trabalha dos requisitos do 312, a periculosidade e tudo. Então, vejam, na minha visão, o que seria o mais adequado? A gente trazer um pouquinho para aquilo que tem no júri norte-americano, que é você ter uma prevalência de discussão em cima de elementos de prova. Aquilo que não for elementos de prova e que tem o condão apenas de influenciar os jurados, deveria ser afastado. Mas daí que tá, qual é o problema, né, João? A gente tem... o juiz normalmente não deixa usar em pronúncia, mas deixa o promotor usar a decisão que decretou a prisão ou uma outra decisão. Assim, então, ou interpreta os dois de forma coerente ou não interpreta. Mas a gente tem que lembrar que, para a maioria dos casos, a defesa tem muito mais a perder do que a acusação. Essa situação que tem pronúncia é uma minoria comparado com as pessoas que vão a júri e tem uma decisão desfavorável de decretação de prisão preventiva, por exemplo, que é absurdamente desproporcional, que adentra no mérito do caso, que fala da autoria, da materialidade, detona o acusado. Então, na minha visão, a gente tem que se basear em provas. Aquilo que serve apenas para desmoralizar de forma moral, desmoralizar o acusado ou causar algum impacto aos jurados não poderia ser utilizado. Por exemplo, que na grande maioria dos casos, até nos Estados Unidos não pode usar, são fotos, aquelas fotos impactantes do corpo. Qual é o objetivo? Se você tem uma discussão sobre como que morreu, por que morreu, de que forma foi isso, é uma discussão que há necessidade de se analisar as fotos, é uma coisa. Agora, se as fotos são utilizadas apenas para que os jurados fiquem com pena ou que os jurados se sintam mal, para que isso gere uma condenação, isso não é prova, né? Então, ele não pode responder, ele tem que responder na medida da sua responsabilidade, e isso torna obrigatório uma discussão de que se comprove, além da dúvida razoável, ser ele o autor e ser aquelas as circunstâncias que ele foi pronunciado, que é a filtragem, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho assim, se a gente for coerente, todo júri tem a ganhar,
porque daí nós vamos trabalhar com prova. E nós sabemos que hoje, né, como vocês bem disseram, né, chega lá o promotor e que fala, por exemplo, de como tem hoje em dia um sentimento negativo da população em relação à segurança pública, à criminalidade, e que causa um receio, ele consegue condenar com base no receio. Ou seja, isso é absolutamente contrário ao direito penal do fato e é um sistema que nós precisamos preservar, que é um sistema de um processo penal justo. Né? Ô, João, deixa eu só pontuar rapidinho o negócio. Posso falar também, Rodrigo? Desculpa. Eu vou pontuar aqui, daí você fala junto. Fala depois, porque acho que vai ter a ver. Tem um artigo novo que foi colocado na Lei de Abuso de Autoridade, foi recentemente, agora acho que foi semana passada, se eu não me engano, que é o artigo 15A, que ele veio meio que na linha da Lei Mari Ferrer, lá, que trouxe o 400A para o Código de Processo Penal, e ele fala assim: submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crime violento a procedimento desnecessário, repetitivo ou invasivo que leve a reviver sem estrita necessidade. Esse é um delito que foi colocado dentro da Lei de Abuso de Autoridade. E eu vejo esse artigo muito mais como um limitador da atuação do próprio Ministério Público, como a Defensoria Pública. Teve colegas que ficaram preocupados com esse artigo, para nós que somos funcionários públicos, né? Para os advogados não, porque aí não teria como responder pela Lei de Abuso de Autoridade aqui. Mas, para o Ministério Público, esse artigo ele pode vir a ajudar dentro do Tribunal do Júri. É uma reflexão mais assim, porque é muito recente, né? A gente não consegue falar. No seguinte sentido: aquele promotor que quer apertar uma testemunha para que ela fale o que aconteceu, quer tirar de todo custo, quer ser mais incisivo com uma testemunha ou com uma vítima. Nesse caso, será que se encaixaria esse artigo 15A? Lá dentro do plenário, na frente dos jurados ali, o promotor dá uma apertada maior, principalmente naquelas vítimas que às vezes não quer falar. Ou a vítima, ou a testemunha, evidentemente ela não quer falar sobre o fato e ela fica sendo espremida, apertada ali para poder falar alguma coisa. O que vocês pensam sobre isso, Rodrigo? Aí pode falar um pouquinho, depois já complementar essa pergunta, se você quiser. Só queria complementar a questão anterior sobre a qualidade da prova que é utilizada no plenário, que o Rodrigo comentasse o quão ineficaz acaba sendo a decisão de pronúncia, ainda que não se adote o indúbio pro societate, que não existe, obviamente, mas ela não impede que o Ministério Público, ao formular acusação em plenário, se utilize de elementos de informação do inquérito para convencimento dos jurados. E o sistema norte-americano tem um pouco desse filtro, né, Rodrigo, de dizer quais elementos de prova podem ou não ser explorados no plenário, enquanto que o nosso sistema não. O projeto de lei anticrime ele até previu o afastamento do inquérito físico, né, o afastamento físico do inquérito do processo, que poderia ajudar isso, mas talvez não ajudaria se a mentalidade inquisitória permanecesse, no sentido de ser sempre trazido ao plenário esses elementos de informação que prova não são, mas que são utilizadas ordinariamente ou corriqueiramente para convencimento dos jurados. Era basicamente nessa linha que eu queria que você comentasse. Então, eu vou começar de trás para frente, né? Aqui eu vou começar com um comentário do Rodrigo, do estoqueiro, então, né? E que ambos são Rodrigo. Então, o que eu, assim, eu creio que seja bastante básico e só não enxerga, eu acho que é até por uma questão de má fé, só pode ser, né? O inquérito policial, obviamente, que não poderia ser utilizado em plenário. Aquelas provas que são passíveis de repetição, por exemplo, principalmente no plenário, vão ser as provas testemunhais, aquelas pessoas que foram ouvidas. Esse tipo de elemento ela tem que ser produzido em plenário na frente dos juízes naturais. Isso é básico. Claro que nós temos um problema no Brasil da demora do procedimento, sim, nós temos. Só que não é invertendo essa situação que nós vamos resolver, não é validando um ato inquisitorial que nós vamos resolver esse problema, né? Então, obviamente que o inquérito policial ele tem que ser rechaçado e anda bem o novo Código de Processo Penal, pelo menos até onde estava, onde a gente sabia, porque daí nós também sabemos que começaram a fazer uma articulação para tentar quebrar esse artigo, e o novo CPP já dizia que tinha que afastar. Aliás, né, no pacote anticrime, que foi suspenso pelo ministro, já dá para interpretar nesse sentido.
partir do momento que você tem um juiz de garantias, que ele deve servir para o tribunal do júri obrigatoriamente também, porque é mais importante ainda você afastar os elementos de inquérito policial da apreciação de juízes leigos. Então, já dá para interpretar que deve se retirar o inquérito policial. Claro que com isso não está se dizendo que aquelas provas irrepetíveis, como, por exemplo, um laudo pericial, não vai ser levado. Óbvio que tem que ser levado. Mas aí são provas técnicas, são elementos técnicos, né? Mas falar que a palavra do delegado que fez a investigação tem que ser apresentado para os jurados, pelo amor de Deus. Isso daí é uma situação em que visa apenas, mais uma vez, influenciar os jurados a partir de convicções próprias de quem quer, sim, fazer com que aquele sujeito seja responsabilizado, aquele que está sendo julgado. Então, o inquérito policial, que, como o próprio nome diz, é um instrumento de um sistema inquisitorial, ele tem que ser afastado do júri. Ele jamais poderia ser utilizado. Em relação à outra pergunta, que era do novo crime, né, que foi previsto na Lei de Abuso de Autoridade, eu admito que eu ainda não analisei, mas, sim, ela visa, eu acho que, falar o óbvio, né, e não sei por qual motivo, aliás, entende-se por qual motivo, porque continuam acontecendo barbaridades, né? Mas o óbvio, ele foi falado agora, mas aquela responsabilidade que todos que atuam, que devem atuar dentro dos parâmetros éticos, com respeito, com urbanidade, isso é básico também na atuação do advogado, do defensor, do promotor, do juiz. Então, obviamente, que isso sequer precisaria estar previsto lá na Lei de Abuso de Autoridade. Mas como ainda continuam havendo esses abusos, esse desrespeito por parte de alguns agentes públicos, que se previu também uma normativa nesse sentido. Mas, a meu ver, mesmo antes da Lei Mariana Ferrer, né, a gente sempre teve que respeitar todo mundo que estava lá. Absolutamente desnecessário você ter que trazer uma normativa que traz até mais insegurança, porque quando nós pegamos casos pontuais, quando o Congresso pega casos pontuais e cria uma lei, e em cima desses casos pontuais, a lei sempre vem esdrúxulamente diferente, e para dentro da técnica jurídica nós sabemos que nós podemos discutir muitas coisas em cima daquilo. Então, assim, a Lei Mariana Ferrer já tem discussões, ela é importantíssima para a proteção, claro que porque sempre teve que proteger e continuam havendo desrespeitos. Então, assim, eu acredito que o que nós precisamos efetivamente é que cada uma das partes passe a respeitar ainda mais a condição de testemunha, a condição de vítima, evitando essa revitimização, evitando situações desrespeitosas para aqueles que precisam contribuir para o processo penal, para a dialética processual. Perfeito. Ô, João, deixa eu só comentar um negocinho antes, que eu acho que vai encaixar bastante no que o Rodrigo estava falando, que eu acho que é bem interessante. Essa questão por exemplo, o posicionamento dentro do tribunal do júri, né, onde fica o promotor, onde fica o juiz, onde fica o defensor, muita gente briga muito para ser alterado, né, esse padrão. Talvez o estilo que eles usam lá nos Estados Unidos, que fica uma bancada do lado da outra, de frente para o juiz ou para o jurado, talvez fizesse mais sentido. Mas eu tive uma experiência numa cidade que eu trabalhei, onde o juiz colocava a mesa dele, a mesa do promotor e a mesa da defesa. Ficavam os três, um na sequência do outro. E quando ele fez essa mudança, me agradou muito, porque eu falei, poxa, que legal, né? Ele fez uma mudança aqui, não deixou a defesa lá no canto. E o pessoal, quando eu ia fazer júri, o pessoal que trabalhava comigo, os servidores ali, eles iam assistir. E eles ficavam meio que infiltrados ali na plateia, no meio do pessoal. E esse júri específico era um júri de muita repercussão. E na hora de um dos intervalos, o servidor que trabalhava comigo veio e falou assim, doutor, não mudou nada essa mudança que fizeram nessa dinâmica nova. E eu falei, por quê? Ele falou, porque o pessoal estava comentando ali, olha lá,
É por ordem de importância que coloca as cadeiras. Ó. É o juiz, é o promotor e depois é o defensor. Então, essa impressão que o jurado tem, ela é muito importante a gente pensar, né? E mesmo tentando melhorar, às vezes piora a situação. Vai lá, João. Não, excelente. Eu queria só falar para o Rodrigo Fausto, se ele quiser continuar na parte das nulidades, que eu acabei interrompendo naquele momento, a gente parou em 478, 479, então aí, se quiser para outro assunto também, tranquilo. Certo. Comentar ali sobre a questão da arquitetura, como disse o Rodrigo, né? Isso, veja, o Brasil, salvo o melhor juízo, na América é o único país que mantém dessa forma. Então, a gente já foi para o Chile, conhecer o sistema lá, para o Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, como todo mundo pode ver, você tem uma posição de paridade. Né? Paridade arquitetônica, você tem uma posição de equidistância, e assim dá para ver nos filmes, né? Isso é fundamental. Então, não tem como você falar de forma diferente. O que justificaria você dar prioridade para uma das partes no processo penal? Ambas são partes. Né? E você tem o princípio da plenitude de defesa, você tem o princípio do devido processo legal. Mas o Ministério Público, ele é custos legis, ele pode... Antigamente, né, se falava custos legis. Sim, isso aí coloca no direito de família, no outro. Aqui no processo penal, não, meu amigo. Aqui no processo penal, são partes. Né? Então, nós não podemos, ainda mais no Estado democrático de direito, dar uma preferência para uma das partes. Né? Isso não se justificaria nem se fosse a defesa, com privilégio. Não tem motivo para você ter um privilégio relacionado a isso. Então, a meu ver, isso daí é uma situação assim, muito absurda. Né? Agora, em Curitiba, a segunda vara do Tribunal do Júri, inclusive é o Dr. Daniel Avelar, ele inaugurou agora um novo plenário e colocou em posição de igualdade os dois. Mas não sei se vai ser mantido, porque parece que teve um protesto no Ministério Público nesse sentido para voltar. Né? Então, não sei se vai ser mantido. Então, é isso que a gente está falando, são privilégios, e o apego a esse tipo de privilégio que, a meu ver, é absolutamente antidemocrático. Sobre a questão de nulidade, eu acho que dá para a gente discutir a partir disso mesmo, viu, João? Porque as nulidades principais são essas, né? Então, a decisão de pronúncia, a leitura da decisão de pronúncia, ou de decisões que julgaram admissíveis à acusação, a questão da algema do plenário, que é muito complicado, né? Muito complicado, e todo mundo tem que ter um cuidado muito grande, uma sensibilidade, claro que principalmente o juiz-presidente, sim, mas a defesa, por exemplo, não pode nem deixar o acusado entrar algemado e depois pedir que seja retirado a algema, porque isso também já vai influenciar o ânimo do jurado, também já vai causar um pré-julgamento por parte dele. Não tem nem que falar, obviamente, por exemplo, no uniforme, né, de presidiário, que talvez seja tão ruim quanto ou até pior do que as próprias algemas. Mas, então, qual é a dica que a gente sempre dá? Fala antes do acusado entrar, já vai falar com o juiz, porque se o juiz justificar a utilização de algemas ou a não retirada das algemas na frente dos jurados, vai ser 10 vezes pior, né? Porque ele vai justificar na periculosidade do sujeito, e daí você vai ter uma situação muito pior. Então, a questão das algemas é muito importante também, e a terceira nulidade do 478, que é a questão da utilização do silêncio, né? Fazer menção ao silêncio do acusado quando ele não quer falar, ou mesmo silêncio que pode ser um silêncio parcial, lembrar, né, que ele pode responder perguntas só da defesa, se ele quiser, do Ministério Público, do juiz, excluir uma parte ou não. Isso é absolutamente faz parte da estratégia defensiva, e isso tem que ser respeitado, sob pena, mais uma vez, de nulidade. Antigamente, inclusive, o promotor falava, ok, ele não quer responder minhas perguntas, mas vou perguntar mesmo assim, porque ele não precisa responder. Hoje, também já é tipificado na lei de abuso de autoridade, se ele mantiver
as perguntas, mesmo o acusado dizendo que quer ficar em silêncio. Né? Então, são esses cuidados que nós temos que ter. Perfeito. Rodrigo, se eu pudesse citar duas situações práticas que me aconteceram de nulidades que não estão no CPP, mas que eu já tive dificuldade. Primeira, situação de quesito obrigatório que foi deixado de ser quesitado. Eu tive uma discussão com, assim, uma questão que foi controversa entre o meu entendimento e o entendimento do magistrado, foi pela quesitação ou não do excesso culposo. No entendimento do magistrado, o excesso culposo estaria dentro da legítima defesa, né? E o excesso nada mais é do que um excesso na conduta. Todo excesso ele vai ser antijurídico, todo excesso o excesso ele não diz respeito à antijuridicidade, né? O excesso diz respeito à conduta. Então, tô até assim, a juíza não quis quesitar, o magistrado na época não quis quesitar o excesso culposo, diz que negado na legítima defesa não haveria que se falar em excesso culposo ou doloso da legítima defesa. Então, uma dificuldade que eu tive foi com relação a isso, a ausência de um quesito obrigatório. E esqueci o outro aqui, vou lembrar enquanto você comenta sobre isso aí. Sobre o excesso culposo, concordo com você, isso é uma tese que tem que ser quesitada, até mesmo porque quando nós estamos falando do excesso numa excludente de ilicitude, o excesso, a competência, como ele passa a ser um crime, que ao final vai ser considerado como culposo, quem tem que decidir sobre a competência, sobre se aconteceu um excesso culposo ou não, são os jurados. É competência constitucional deles de decidir se são eles aqueles que vão julgar ou não. Né? Então, o excesso doloso, eu concordo que não tem que ser quesitado, porque isso vai vai ter uma consequência como a ausência da legítima defesa, né, no excesso doloso, mas o excesso culposo ele tem que ser quesitado. Inclusive, neste último sábado, a nossa coluna do Conjur tratou sobre esse tema, né, sobre a questão do excesso culposo, a quesitação do excesso culposo. Então, vale a pena dar uma olhada lá, que daí foi o Tiago Almeida, defensor, junto com o Denis Sampaio e a Isabela. Eu dei meus pitacos, mas não apareceu o meu nome, porque eu esqueci de colocar lá também, mas a gente falou exclusivamente sobre isso. E no livro, no manual e no plenário, né, a gente tem um livro que é voltado para o plenário também, do júri, também falamos sobre esse tema e, inclusive, prevendo qual que é a redação específica do excesso culposo. Então, é muito importante e eu acredito que é um júri que tem tudo para ser anulado, né, por conta da ausência de quesito obrigatório, como você comentou. A gente teve alguns casos relacionados a isso que nós temos visto a jurisprudência, ela tem sido neste sentido. E mesmo aquela parte da inversão dos quesitos, né, que o pessoal comenta muito, até o João pede muito isso, tem local que faz, tem local que não faz, quando a principal tese da defesa, por exemplo, é a legítima defesa, e subsidiariamente é uma desclassificação para uma lesão, por exemplo. E o juiz, às vezes, ele acaba perguntando primeiro sobre a desclassificação para depois falar sobre uma questão de absolvição, né? Fazer a pergunta jurado, absolve, acusado. E o que muito se fala é correlacionado à questão de, peraí, o jurado não pode falar se absolve ou não se ele ainda não disse que é competente. Esse é o principal argumento. Isso sempre me soa estranho, porque você pede para o jurado falar se foi ou não, se o fato aconteceu ou não, se é aquela pessoa ou não. E aí depois você não pode perguntar para ela se ela absolve ou não aquela pessoa, aí seria encontrar a história. A primeira pergunta, então, teria que ser, você desclassifica? Aí depois as outras. Não sei o que você pensa, Rodrigo, nessa linha. Perfeito, é bem isso que você falou, Rodrigo. Não tem nem o que a gente discutir muito, né? Também eu trago um capítulo específico sobre isso no livro, dizendo, pelo princípio da plenitude de defesa, a tese principal ela tem que ser quesitada anteriormente, sob pena de você violar o direito de defesa do sujeito. Se ele traz uma tese subsidiária, é uma tese subsidiária. Se ele não era competente, ele também não era competente para falar da materialidade, não era competente para falar da autoria, que são quesitos que são perguntados antes. Assim como, talvez, a gente pode falar até na decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia, o juiz que é competente, ele
interpretou dentro daqueles conjuntos que a competência era do conselho de sentença. Então, ali no momento da quesitação, e para mim até a lei deixa claro, no artigo 483, primeiro, que quando ele fala assim, para quesitar no segundo ou terceiro quesito, por quê? Após o segundo ou terceiro quesito, mas por que ele diz isso? Justamente para que se preserve a tese defensiva principal. A tese defensiva principal sempre tem que ser quesitada antes da tese subsidiária. E os quesitos, eles são elaborados com base na decisão de pronúncia e as teses defensivas. Então, não tem muito o que se falar em relação a isso. A tua interpretação está perfeita. Perfeito. Rodrigo, lembrei aqui das outras duas nulidadezinhas que podem servir aqui para o pessoal também, para ficar atento, né? Antena ligada. E se você quiser também comentar alguma coisa a respeito, as duas nulidadezinhas. Primeiro, possível e eventual quebra de incomunicabilidade entre os jurados, seja por jurados a telefone, jurado falar com outro jurado sobre o caso, ou seja, quebra de incomunicabilidade. E também, no meu entendimento, o direito à dispensa é por réu, né? E aí, às vezes, alguns dos magistrados entendem que o direito à dispensa imotivada seria da bancada defensiva inteira, para ter paridade, né? Ou seja, acusação dispensa 3 e defesa dispensa 3. E aí a gente tem aí uma discussão, inclusive jurisprudencial, nesse sentido, né? Então, entendo eu que seria uma nulidade também a não oportunização de dispensa imotivada de 3 daqueles sindicatos na lista de jurados para cada réu. Então, 2 possíveis nulidades: quebra de incomunicabilidade e a não oportunização de dispensa motivada por réu no número de 3. Olha, em relação, eu concordo, são 2 nulidades que podem acontecer, né? A incomunicabilidade, ela é derivada de um princípio previsto no CPP, não é um princípio constitucional, que diz lá da sigilosidade das votações, mas é uma regra que hoje nós temos, né? Que no novo CPP traz a inovação dos jurados poderem conversar entre si durante 1 hora para tomar a decisão, como acontece próximo do que acontece no júri norte-americano. Só que no júri norte-americano precisa do consenso, os votos de todos juntos, né? Aqui eles continuariam votando de forma individual, mas conversariam entre si. Eu acho que nós temos pontos contra e a favor em relação a isso. Hoje, é inegável que a incomunicabilidade, a quebra de incomunicabilidade, porque você não tem um sistema em que vai dizer qual é o motivo dessa conversa ou paralela ou dessa conversa externa que ele vai ter, é inegável que é uma nulidade. Mas é algo que dá para se refletir sobre a real necessidade, como, por exemplo, nós sabemos que o Tribunal do Júri julga questões muito sensíveis, muito importantes, que é você morrer na cadeia ou não, praticamente, porque às vezes as penas são altíssimas. Será que esse tipo de decisão ela não tem que ser uma decisão mais refletida, uma decisão em que os jurados não precisam ponderar? E vejam, o júri é longo às vezes, e as pessoas não conseguem prestar atenção em absolutamente tudo o tempo todo, e isso é humanamente impossível. Será que não deveria haver essa complementação dos jurados conversarem, como acontece no sistema norte-americano, em que daí a decisão ela é mais refletida? São coisas que eu estou colocando aqui no júri, inclusive no livro eu falo sobre isso, eu e o Avelar, a gente conversa sobre isso, trazemos pontos a favor, pontos contra, mas a incomunicabilidade hoje é algo que é necessário se preservar, porque nós não sabemos qual é o intuito da quebra dessa incomunicabilidade, né? Será que não é para influenciar o outro, para convencer? Será que está de má fé, de boa fé? Precisaria haver um controle melhor sobre isso. O segundo ponto, o que é mesmo? A possibilidade, o direito individual de cada corréu de dispensar 3 jurados imotivadamente. A recusa imotivada é um ponto que é muito importante no Brasil, até mesmo porque nós não temos uma forma adequada de fazer uma seleção de jurados.
E quando eu digo de seleção de jurados, quero dizer aquela forma em que você faz perguntas, como tem no júri norte-americano, em que você faz perguntas e consegue, a partir dessas perguntas, filtrar os possíveis preconceitos que aqueles jurados podem ter sobre o caso concreto. A partir do momento que nós não temos isso, nós temos que confiar em algumas outras situações, né? E a grande maioria, conversando com os advogados, os promotores, eles vão muito do feeling, né? Dessa intuição. E só que, para além disso, o que eu quero dizer sobre a sua pergunta é: o nosso código, ele é extremamente assim, expresso e claro de que as recusas são 3 recusas por acusado, independentemente de quantos acusados você esteja defendendo a mesma defesa. Ela faculta, o CPP faculta um só advogado fazer todas as recusas, mas isso é uma faculdade. São 3 recusas por acusado. E o Ministério Público apenas 3 recusas no total. Então, é por acusado que são 3 recusas. E isso daí é muito claro. Quando eu analiso as decisões dos tribunais superiores, eles também são bem claros em relação a isso. Perfeito. E quanto ao assistente de acusação? Porque, em tese, não teria ele direito de recusas, né? Para além daquelas que o Ministério Público recusou. Veja, quando se atua como assistente de acusação, que é uma atuação subsidiária, daí o que normalmente acontece é o assistente de acusação levar para o promotor: olha, tem essa situação, aquele sujeito ali talvez não seja o mais adequado, mas quem que deve escolher, né, e que faz efetivamente as recusas é o promotor de justiça. O assistente de acusação não tem direito, né? Perfeito, excelente. Show de bola. Bom, vamos lá que a gente já bateu aqui o nosso horário, já nossa 1 hora. Queria agradecer muito ao doutor Rodrigo. O Rodrigo aqui, acho que é o único dos 3 aqui que pode ser chamado de doutor, porque tem realmente lá o doutorado, o pós-doutorado. Pessoal, para quem não segue ele, clica aqui em cima nessa setinha e siga o doutor Rodrigo aí, ou entra aqui, ó, @RodrigoFaux, para você poder seguir ele se você está ouvindo a gente pelo Spotify. Queria te agradecer muito pela presença, por essa 1 hora aqui. Passou super rápido esse bate-papo, esse assunto. Falar sobre direito criminal, tribunal do júri, sempre é muito bom. Com certeza vai voltar mais vezes aqui para a gente poder bater outros papos, outros assuntos, porque o Rodrigo aí tem um conhecimento imenso.